Então, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, né? Continuar. Muito bom dia para quem está chegando. Bom dia, Adriano. Que bom ver você de novo me acompanhando. E como essa semana eu tirei para falar da criança que nós somos, da criança que nos ajudou e que nós somos, né, o que somos hoje por conta dessa criança que nós somos no futuro, que como eu sempre falo com os meus coaches, que nós somos frutos do alicerce que foi a nossa criança, que a nossa criança é o nosso alicerce, que a nossa criança é a estrutura de desse indivíduo que nós nos transformamos hoje. Com tudo que essa criança experimentou, viveu, reagiu, sentiu, que somos hoje o adulto que nós somos. Então a busca constante desse se conhecer, ela vem muito do que isso foi vivido e experimentado na nossa infância. Porque todas as nossas travas, todas as nossas dificuldades de relacionamento, todas as nossas dificuldades de lidar com as nossas emoções, de lidar com o outro, ela está diretamente ligada ao tipo de criança que nós fomos, da maneira que nós fomos criados, da maneira que nós fomos direcionados para a vida. E trazendo mais uma vez, né, a fala do Osho, alguém que pegou na nossa mão e escreveu lá no nosso livro, que foi nos orientando de acordo com o que ele sabia, de acordo com o que ele entendia que era o melhor para a criação de uma criança. E aí, voltando novamente, recapitulando o que a gente já conversou essa semana, aí vem a interferência dos nossos pais, a interferência dos nossos professores, a interferência de um irmão mais velho para quem tem, a interferência de uma tia que fazia parte desse momento da criação, da avó. Aí vai depender da estrutura familiar de cada um, né? Ou a mãe que criou sozinha, que o pai não estava presente, que abandonou, ou o pai que criou sozinho, que a mãe morreu. Enfim, é a conjugação dessa família, a estrutura dessa família que levou à formatação da criança, do indivíduo que você é hoje. Porque a sua criança, ela absorveu do jeitinho dela, da maneira dela, o que aquelas pessoas, aqueles adultos estavam transmitindo para ela. E aí a reflexão hoje eu quero conversar com vocês, como domingo a gente vai celebrar o Dia dos Pais, né? E para quem ainda tem o pai vivo ou é pai, a importância de fazer essa reflexão no meu entendimento, tá? Porque eu tenho visto, gente, nos trabalhos de coaching, né, que eu faço, dos atendimentos que eu faço, muitas pessoas vêm e trazem esse pai como um indivíduo muito bom. Aquele pai presente, aquele pai que acompanhou, aquele pai que deu colo, aquele pai que foi carinho, aquele pai que foi presença. E me deparo com muitas pessoas, muitas, e infelizmente são a grande maioria, de pais ausentes, de pais que não participam da vida dos filhos, de pais que estão ali por estar, que muitas das vezes a sensação que esse indivíduo traz, esse homem traz, essa mulher traz, é que ele só foi ali, só fez o papel dele de reprodutor, e não de cuidador, e não de... Bom dia, Lucélia! E não de cuidador daquela prole, daquele filho, daquela família, entendeu? Então ele muitas das vezes ele se comporta como o provedor, como aquele que trabalha arduamente para dar o conforto, o estudo, às vezes nem o conforto, nem nada, mas ele está ali como aquele indivíduo, aquela pessoa que faz parte daquela estrutura familiar. E isso deixa marcas profundas. Tanto a falta do amor e da presença da mãe, como a falta e a presença do amor do pai. Isso causa marcas profundas. Por quê?
Porque são nessas duas pessoas que nós, crianças, a gente se estrutura. A gente se apoia, a gente se agarra. Porque nessas pessoas é que a gente confia. São essas pessoas que a gente acredita que vão amar a gente incondicionalmente. E que vão fazer o melhor do melhor para estar com a gente, para cuidar da gente, para olhar para a gente. Então, enquanto nós, criança, a gente ainda não tem essa maturidade desse olhar, bom dia, Maris, que a gente não tem essa estrutura de fazer, bom dia, Silvana, a gente não tem essa condição de fazer, de olhar realmente com a lente do que eles querem trazer, a gente acaba realmente trazendo aquilo que a gente percebe enquanto criança, né? E aí existe muitas falas, né? Ah, o meu pai não me amou. O meu pai, eu falei isso muitas vezes. Até todo o trabalho de autoconhecimento que eu fiz, com terapia, com coach, com a programação neurolinguística, que eu fui desconstruindo todo esse olhar que eu tinha do meu pai. Entendeu? Então eu escuto muito isso, meu pai não me ama, meu pai não liga pra mim, o meu pai é um sacana, o meu pai me abandonou, o meu pai nunca nem quis saber de mim. Tá, beleza, eu sei, gente, isso dói demais da conta, isso dilacera a nossa alma, porque o que mais uma criança quer é o aconchego de um colo de um pai, é o carinho de um pai, é um beijo de um pai, é o olhar para esse pai, ter esse olhar de amor, de respeito, de acolhimento. Claro, isso faz uma falta danada pra gente enquanto criança. A gente quer ser acolhida, a gente quer ser cuidada. A gente quer ser cuidado. Quer ser cuidado por esse pai, quer ser cuidado por essa mãe. E muitas das vezes, gente, esses homens, tá? Esses homens, eles não foram preparados para a vida para ser pai. Não foram. A mulher, aqui eu vou puxar um pouco para o nosso lado feminino, né? A mulher, ela com toda a prisão que ela foi colocada dentro dos padrões, mas a mulher, por um lado, essa prisão foi uma coisa boa. Bom dia, Helena. Que a gente foi desenvolvido em nós e pela própria característica nossa, né? Esse lado amoroso, esse lado cuidador, esse lado fraterno, de trazer junto, de acolher, de se importar, de estar olhando. O homem, né, pela própria estrutura e do padrão também que ele foi criado e que ele é conduzido, e aí já vem de gerações, desse olhar que ele é mais razão, ele é muito menos emoção, ele como ele foi instigado e colocado que ele é o responsável pela manutenção dessa família materialmente, que ele tem que trabalhar, que ele tem que botar o dinheiro dentro de casa, que ele é o provedor e que ele tem que ser obedecido de cima a baixo e pronto, e acabou. A gente esbarra ainda com muitas estruturas familiares nesse lugar. E que a mulher, se ela trabalhar fora, ela nunca pode contar com o apoio desse homem, porque esse homem se coloca no lugar dele ali, no pedestal dele, e ele é incapaz de lavar um copo para não ajudar, mas dividir com a mulher os afazeres da casa. Porque é uma estrutura que ele foi criado e que ele se posiciona assim. Então a relação dele com os filhos é também assim, ele vive na razão. É muito difícil esse homem com essa estrutura machista, patriarcal, ele ter um olhar de afetividade, seja para a mulher, para os filhos, ele não consegue. Até porque existe, se ele é um homem emocional, porque tem, e eu conheço homens emocionais, homens de quando falam dos filhos, quando falam do relacionamento que acabou, quando falam que eu já trabalhei com homens assim, que eles choram copiosamente, o afeto, o amor vem. Mas muitas das vezes esse afeto e esse amor foi reprimido, porque uma estrutura familiar não permitia que ele se deixasse transbordar. Porque aos olhos de quem estava olhando,
ele tinha medo de parecer que ele era fraco. Que ele era fraco, que ele não tinha valor, que as pessoas mandavam nele, que ele não tinha autonomia, entendeu? Então se represa o sentimento, se represa as suas emoções, porque ele tem medo do que a sociedade, do que quem está à sua volta vai julgá-lo, vai falar para ele. E aí, se num momento nosso, que a gente busca ajuda, que a gente busca se conhecer, que a gente busca se transformar, é o momento certo da gente quebrar esses padrões e parar de repetir essa porcariada toda que a gente escutou dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, que a gente tem que ser assim, tem que ser assado, tem que se comportar assim, tem que se comportar assado. Não, a gente tem que se comportar de acordo com o que o nosso coração fala pra gente, do que as intuições que vêm. Porque, gente, quando a gente se conhece, eu falo isso assim, sem medo de errar. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe aonde a gente quer ir e o que a gente quer fazer das nossas vidas, as intuições, gente, elas vêm em jorros. Em jorros. Exatamente, Silvana, pode acontecer de acabar um casamento por não saber isso. Exatamente. Porque se o casal, se tanto o homem, se tanta mulher, eles não se conhecem, eles não conseguem entender as suas fragilidades, porque cada um traz para dentro do relacionamento o que aprendeu com as suas famílias. E aí chega momentos, gente, que tem muito confronto de realidade, porque um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. Eu me lembro, e isso eu não fazia nenhum trabalho, eu não fazia terapia, foi logo quando os meus filhos nasceram, que o Saulo tinha, sei lá, 4, 5 anos, estava aquele momento realmente de estruturar, né, a educação do Saulo, e às vezes, e eu sempre fui muito curiosa, sabe? Eu sempre fui muito curiosa de ler. Eu queria muito dar uma nova realidade para os meus filhos. Eu não queria, já tinha uma consciência lá atrás, mesmo sem nunca ter feito terapia, que eu queria dar para os meus filhos um padrão diferente do que eu tinha e do que eu via que o Evandro também tinha de família. Eu queria fazer diferente. Então eu sempre li muito sobre educação de filhos. Eu sempre li muito como cuidar de uma criança, como corrigir uma criança. Sempre li muito. Comprava revistas, aquelas revistas, não sei se alguém mais antigo, da minha idade, mais antigo, lembra da revista Pais e Filhos, eu nem sei se ainda tem, mas eu devorava aquela revista para procurar ter um padrão melhor, mais polido do que eu tinha, do que eu via, do que a minha mãe, do que meu pai fez. Então eu buscava nessas revistas ajuda para eu poder cuidar do Saulo e do Samuel, procurar ser um pouco mais assertiva nas minhas abordagens, na maneira de olhar, de ensinar da escola, de conduzir, enfim. E eu me lembro que às vezes o Evandro, quando ele vinha mais razão, né, com a razão dele para corrigir o Saulo, corrigir o Samuel, eu chamava, porque eu nunca tirei a autoridade dele na frente das crianças e nem ele a minha. Isso é uma coisa assim que era um compromisso nosso. Por mais que eu ficasse com raiva da maneira ríspida que ele falasse, que ele fosse mais grosseiro, eu me resguardava e isso era nosso, era um pacto nosso, da gente discutir isso longe das crianças. Então eu me lembro que um dia lá, que ele foi por conta de uma situação da escola do Saulo, que ele foi extremamente ríspido com o Saulo. Gritou, brigou com o Saulo chorou muito. E eu me lembro que eu chamei ele e falei com ele, poxa vida, não faz isso. Procura entender o que está acontecendo, por que a nota veio ruim, o que está acontecendo na escola. E aí ele ficou mais nervoso ainda. E aí ele virou para mim e falou assim, a partir de hoje, então, você vai educar as crianças. Porque tudo que eu falo, você põe um ponto e vírgula, um ponto naquilo que eu estou falando. Por quê? Eu estava no movimento de buscar tentar fazer o melhor pelos nossos filhos, de não descarregar nos nossos filhos as nossas frustrações que a gente viveu lá. Eu vivi muita frustração e ele também. Eu estava num processo de autodescoberta, de poder, mesmo a passos lentos ali, mas buscando fazer alguma coisa para cuidar bem dos meus filhos, porque eu não queria levar para a cabeça dos meus filhos as neuroses que eu trazia.
Mas ele não, ele ainda estava ali, por mais que ele estivesse tentando fazer, por mais que ele estivesse ali do lado, sendo um bom pai, zeloso, cuidadoso, que ele sempre foi muito amoroso com os filhos, sempre foi um cuidador dos filhos, daquele de fazer tudo para agradar, para encantar, para estar presente. Mas essa questão da fala, ele era razão pura, ele era muito pesado. E que nessa fala pesada, ele machucava, ele feria a criança. Entendeu? Não que eu não fizesse, mas ele fazia muito. Por quê? Porque ele veio de uma criação muito embrutecida. Muito embrutecida. Então ele trouxe toda essa bagagem embrutecida para a relação e para cuidar desses filhos. Então, é olhar para isso, sabe? É olhar como que essas estruturas vêm dentro de uma formação de um casamento ou de uma relação, de gerar um filho, de ter um filho, e como que essas pessoas vêm para essa relação e o que elas trazem nas suas bagagens emocionais para dentro de casa e para principalmente cuidar desses filhos. E é isso que eu quero que vocês pensem, que é o que eu estou fazendo essa semana, né? Como eu já disse, tive muitos problemas com o meu pai, muitas situações, muitas dificuldades, muitas. Mas tive coisas boas de poder ver o quanto que ele é solidário, o quanto ele tem compaixão, o quanto ele é trabalhador, o quanto ele é engraçado, o quanto ele é social, o quanto ele gosta de estar no meio de gente, ele gosta de movimento de casa cheia, ele gosta de pessoas. Então isso para mim é muito gratificante, porque eu me sinto muito parecida com ele nesse movimento dele. E aí você vai me falar assim, mas aí se ele te fez sofrer tanto e fez sofrer meus irmãos também, porque se você sentar e conversar com os meus irmãos hoje nós éramos 8, hoje nós somos 5. Se você sentar e conversar com os meus 5 irmãos que ainda estão vivos, cada um vai te falar de um pai diferente, que não é o mesmo pai que eu olho. A Lena vai te falar do João dos Santos de um jeito, a Rosana vai te falar de um João dos Santos diferente, o Marilene vai te falar de um João dos Santos diferente, o Bim vai te falar de um João dos Santos diferente. Por quê? Porque cada um deles teve o olhar para esse pai diferente de cada um. Então, onde hoje existe umas vezes discordância entre nós, quando esse pai vem para a conversa, porque cada um tem a sua dor com ele, cada um tem a sua marca dessa criação, dessa falta de amor, de carinho, de atenção, de presença. Mas cada um também tem um olhar do que foi bom viver com esse pai. Eu tenho as minhas coisas boas de falar, de ter tido esse pai, do exemplo dele. E as minhas irmãs e os meus irmãos, cada um tem o seu. Mas aí deixa eu ver o que a Lucélia colocou, que é tão bom quando no meio de tantas situações que nos desagradam, a gente consegue perceber pontos positivos. Exatamente isso, gente. Porque não existe, porque o que eu falei acho que na live da segunda-feira, nós temos a mania e o hábito, porque é isso que foi formatado pra gente, o nosso HD veio formatado dessa forma, que a gente só tem que olhar pro lado negativo das coisas, que a gente só tem que olhar para aquilo que foi ruim nas nossas vidas. E não é assim, gente, é pelo contrário. Nós precisamos estar atentos sempre àquilo que de positivo a vida nos oferece. E a vida nos traz. E a vida nos traz muitas coisas. E no livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, ele fala uma coisa muito legal que eu marquei aqui para ler para vocês. Educar filhos, hoje eu sei, é muito mais que corrigir o que há de errado com eles. É identificar e intensificar suas forças e virtudes, ajudando-os a encontrar o nicho onde possam exercitar o máximo esses traços positivos. Então vou ler de novo. Educar filhos, hoje eu sei, é muito mais que corrigir o que há de errado com eles. É identificar e intensificar suas forças e virtudes,
ajudando-os a encontrar o nicho onde possam exercitar ao máximo esses traços positivos. Então, da mesma forma que nós devemos e temos que olhar para as nossas crianças, mesmo que nós não sejamos pais, mas que temos sobrinhos, que temos sobrinhos netos, que temos netos, que ainda estamos criando filhos, é esse olhar. É parar de olhar para o negativo e ajudar, incentivar e apoiar o positivo. E aí, é pensar o seguinte, sabe, gente? Como será que foi a criança? Como será a criança do seu pai? Qual a quantidade de amor que o seu pai recebeu enquanto criança? Qual será a quantidade de atenção e de carinho que esse pai recebeu enquanto criança? Qual foi a bagagem emocional que esse pai, enquanto criança, conseguiu montar ali a malinha dele de emoção para ele crescer, se transformar em adulto e virar o seu pai? O que foi que ele aprendeu com seus avós, com seus bisavós? Essas pessoas que estiveram do lado dele. Qual será a bagagem emocional que ele aprendeu? Será que ele foi muito amado? Ele foi muito cuidado? Ele aprendeu a amar? Ele aprendeu a respeitar? Ele foi respeitado? Ele foi respeitado? Ele foi olhado amorosamente? Para que ele pudesse ter essa estrutura de levar isso para a criação dos filhos dele? Ele teve a possibilidade ou a curiosidade, a iniciativa de poder realmente parar para olhar, para estudar, para aprender, para buscar recursos para se transformar? Porque muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, Saula, mas se ele quisesse ele teria feito, tá? Ele teria feito, mas será que ele tinha noção que ele podia e devia fazer isso? Não, gente, às vezes ele já foi condicionado que ele tinha que ser assim, que estava muito bom do jeito que estava. Principalmente os nossos pais mais antigos. O meu pai tem 93 anos. O meu sogro, ele tem 88, 89 anos. Os meus filhos, quando vão visitá-lo, voltam às vezes descabelado ainda com a mentalidade dele. E aí? Vai fazer o quê? A Silvana está colocando aqui: graças a Deus hoje temos pessoas maravilhosas como você, que nos mostram a importância do autoconhecimento e podemos orientar nossos filhos. É isso aí, Silvana. É só através do autoconhecimento, gente. É se conhecer, é se lapidar para que você possa ajudar o outro. Para que o outro leve a bagagem dele para os relacionamentos dele, para criar os filhos, uma bagagem melhor, com mais suavidade, com menos peso, com mais leveza. A Maria do Carmo está falando: é muito importante saber isso dos pais, por isso não podemos culpá-los. É exatamente isso, Maria do Carmo. Porque, na verdade, o seu pai e a sua mãe, eles trazem o que eles aprenderam. Foi o que eu coloquei no meu post no Instagram de ontem. O meu pai, o seu pai, os nossos pais, eles nos deram o que eles tinham na bagagem emocional deles. E aí eu te pergunto: você sabe contar um pouquinho assim da história da vida do seu pai? Ele já contou pra você como é que foi a criança dele? Como é que era a história da criança dele? Como é que ele foi criança? Como é que ele foi moleque? Como é que ele brincava? Quais eram as responsabilidades que ele tinha? Eu vou ser honesta pra vocês que eu sei muito pouco, tá? As histórias que eu sei do meu pai era de quando ele conheceu a minha mãe até quando, o que eu convivi com eles. Da história dele criança eu sei muito pouco, porque eu não me lembro dele falar, e se falava eu era pequena, eu não sabia, né? Mas o que eu busco imaginar, tá, gente? Eu busco imaginar, porque ele conta, né, porque ele ainda tá vivo, que eles vieram eles moravam em Divino, que é perto de Carangola, foram criados lá. E aí as coisas ficaram muito difíceis lá na roça, não tinha serviço, não tinha jeito, não tinha trabalho, umas coisas assim.
E o meu avô resolveu mudar para Juiz de Fora. Mudar para Juiz de Fora. Acho que eram 9 filhos, me parece. 9 filhos, isso, o meu pai tá com 93, o meu pai, eu acho que ele é o do meio, não tenho muita certeza. Quer dizer, vamos falar 100 anos atrás, tá? O meu avô despencou de Divino, do Carangola, para Juiz de Fora. Parece que não tinha parente nenhum aqui para tentar a vida aqui em Juiz de Fora. E aí veio com essa renca de filho pra cá. Minha avó, quer dizer, naquele tempo, então nem se pensava em trabalhar fora. E o meu avô, isso eu sei da história, o meu avô veio ser carroceiro em Juiz de Fora. O meu avô sustentava a família como carroceiro. Então eu fico tentando aqui, né, tentando buscar as ideias, como que tudo era muito difícil para colocar comida na mesa, para cuidar de 9 filhos. Com certeza eles devem ter sido colocados para trabalhar muito novos, muito pequenos, para ajudar, sei lá que serviço que faziam, né, não sei, isso aqui eu tô criando, viu, gente? Eu só sei disso, que eles vieram para Juiz de Fora muito pequenos, o meu avô foi ser carroceiro, depois a minha avó começou a costurar para fora, fazia isso, eu me lembro, que eu acho que uma das nossas, além da minha mãe ensinar, mas, por exemplo, ver a Rosana hoje fazer os trabalhos dela de cozinha, de gostar de costura, vem também de uma herança genética da minha avó paterna, porque a minha avó Maria era uma costureira de mão cheia, ela fazia calças, aquelas calças, calça masculina, cheia de bolso faca, de bolsinho para colocar relógio, que antigamente usava aqueles relógios de corrente, né? A minha avó ajudava na despesa da casa fazendo roupa para fora. E essa reencaiada de filho que eu fico pensando, qual a condição emocional que meu avô e a minha avó tiveram para fazer do meu pai um homem melhor? Entendeu? Então meu pai levou para nossa criação o que ele viu lá do meu avô, da minha avó. Pode ser que ele tenha procurado se lapidar um pouco, melhorar um pouco, não sei dizer isso para vocês, mas ele trouxe para dentro da nossa casa o que ele achava que era certo. O que ele achava que ele era certo. E eu acredito até, sabe, gente, que ele melhorou um pouco a relação dele um pouco, depois que ele começou a fazer uns encontros de casais que a Igreja Católica começou a desenvolver. E eu me lembro que ele se enganjou nisso e a minha mãe também. E eu me lembro que melhorou um pouco a relação dentro de casa. Menos briga, menos palavrão, menos agressões, menos... Eu me lembro que esse movimento deles terem passado a frequentar esses movimentos de igreja, e aí toda a orientação dos padres e do que ouviam, eu percebo que houve uma melhora. Inclusive a gente fala que o meu irmão mais novo, né, o Mário, que ele veio já, a minha mãe já estava com 40 e poucos anos, já estavam nesse processo, a gente fala que o Mário conseguiu ter uma infância um pouco melhor, até porque nós já éramos mais adultos e a gente ajudou de alguma forma também a cuidar do Mário, né, com mais atenção, dando atenção nos deveres de casa, dele enquanto criança. Mas enfim, a questão aqui não é essa. O que eu fico tentando, gente, é fazer e propor a vocês que façam essa reflexão, sabe? Quem é o pai de vocês? Quem é o pai de vocês? Lucélia, eu acho que seria uma boa oportunidade você perguntar ele sobre a infância dele. Como é que ele foi? Como é que foi o seu pai criança? Como é que foi a sua mãe criança? Que de repente você vai entender muita coisa do que ele passou para você, porque ele viveu lá e é o que ele sabia fazer. E aí muitas vezes tem uma colega minha me mandou ontem em inbox uma mensagem assim: não sei não, aquela mensagem que você colocou lá no Instagram, que a gente tem que honrar e respeitar a história dos nossos pais. Tá, pode ter sido que seu pai foi um cara sacana pra caramba, te abandonou, não te amou, não te respeitou. Tá, doeu e dói pra caramba, gente. Isso dói demais. Mas, gente, foi, por mais maluco, por mais sem noção que a gente possa achar essa história,
mas foi o que esse homem teve para dar. Se ele foi embora, se ele te abandonou, provavelmente ele experimentou isso. Ele pode ter sido abandonado, ele pode ter sido rejeitado, ele pode ter sido menosprezado, e ele não aprendeu a amar ninguém, porque ele não ama nem a ele mesmo. Como que ele vai amar um filho se ele não ama nem ele mesmo? Se ele não consegue respeitar nem ele mesmo, se ele não consegue aceitar nem ele mesmo. Então como é que ele vai olhar e respeitar e honrar e cuidar de uma criança? Se ele não cuida dele, se ele não faz o melhor para ele. Então são essas situações, gente, não é pôr panos quentes, não é isso. E não é diminuir o que você sente, mas é você fazer um movimento de autocura. Porque quando a gente entende todo esse movimento que a vida nos apresenta, isso não é para botar panos quentes, não é para fazer de conta que não existiu. Existiu sim, e doeu e dói toda vez que lembra. Mas é buscar um remédio para curar isso. Para que quando essas lembranças vierem, elas não venham com ódio, elas não venham com raiva, elas não venham com mágoa, mas venham com perdão. Sim, perdão. Perdoar esse pai por ele não ter sido aquilo que você desejava e queria que ele fosse. Porque ele não estava preparado para te dar tudo aquilo que você queria. Não estava. Não estava preparado. Ele não sabia. Então é poder olhar, sabe? Quando eu digo honrar e respeitar, é respeitar a história dele. É respeitar a história que ele traz nas suas bagagens emocionais. Porque eu tenho certeza que eu, enquanto mãe, por mais que eu tenha buscado conhecimento, por mais que eu tenha buscado sempre estar do lado dos meus filhos, hoje tentando fazer os movimentos para ajudá-los, mas eu sei que os meus filhos têm queixas contra mim. Claro que tem. Tem enquanto pai. Por mais que o Evandro tenha sido feito chameguento com os meninos e de fazer tudo para agradar com os meninos, claro que eles têm lembranças que não são boas. Porque não somos perfeitos, gente. A gente faz o melhor que a gente acha que tá podendo fazer. E com certeza é os filhos de vocês. Se você sentar hoje e perguntar pro seu filho, o que você acha de mim? Fale para mim. Provavelmente vai vir muita coisa que você vai falar, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas aí você vai falar assim, eu fui culpada? Não, você deu o que tinha que dar. Outro dia, conversando isso com o Samuel, ele virou e falou assim, mãe, aqui, olha, para. Porque eu estava meio entrando num processo meio de cobrança, né? Por que eu não agi assim? Por que eu não agi assado? Ele falou, aí ele me lembrou disso que eu tô falando para vocês aqui. Ô mãe, você deu para mim, pro Saulo, que você sabia que você podia. Para com isso. Para. O meu pai também. Então, gente, é entender isso, sabe? A Silvana tá falando aqui, meu pai era bonzinho, acho que era uma forma dele mostrar para nós o que ele poderia fazer por nós. Minha mãe batia muito por ter que trabalhar muito para criar 16 filhos. Olha só, você imagina a estrutura emocional desse casal para cuidar de 16 crianças. 16, né? Então é pensar sobre isso, sabe? O que essa criança, né? O que o seu pai criança viveu? O que ele experimentou? E qual que é a condição dele de ter sido o pai que ele foi? E o que pode se cobrar desse homem, né? Exigir desse homem. Às vezes eu tenho coaches minhas que quando chegam lá, eu quero que o meu pai se retrate comigo. Como retratar, gente? Já aconteceu. Não vai ter jeito, o passado não vai voltar. E se já está numa idade avançada, não tem, desiste. Desiste. Não vai. É você que vai ter que se adaptar a isso, a essa realidade. Ou você perdoa para ter paz de espírito, fazer esse movimento dessa autoanálise de quem é esse homem e do que ele passou, do que ele sofreu, do que ele viveu, para se construir, para ser quem ele foi, para quem ele é, para poder te dar o que ele te deu, que mesmo que você não sinta, não ache que foi bom, que foi necessário, que você queria mais dele,
que ele devia ter sido mais presente. Claro que eu queria que meu pai tivesse sido mais presente, que o meu pai se importasse com as minhas lições de casa, que o meu pai me enxergasse. Meu pai não me enxergava, meu pai não me via, né? Acho que meu pai não sabia nem que eu existia. Eu queria, gente, eu queria ter tido mais colo, tá? E daí? Ô, gente, eu vou ser muito honesta pra vocês. O único movimento de carinho que eu lembro do meu pai comigo, eu não sei quantos anos eu tinha, eu era muito pequena. Eu devia ter uns 6, 7 anos, sei lá, não lembro direito. Que uma noite fria, que eu dividi a minha cama com meu irmão mais novo do que eu, João. E uma noite muito fria, e eu não sei por que naquela noite ele resolveu ir no quarto, que a gente morava num apartamento lá no Grajaú, e era um quarto enorme, e ali a minha mãe colocou todas as camas pra gente dividir naquele quarto. A minha irmã mais velha tinha um quarto dela separado, e os outros irmãos, a gente dividia tudo nesse quartão, e eu dormia numa cama dividida, ela com o João. E eu me lembro naquela noite que estava muito frio, o meu pai foi na minha cama e ajustou a coberta em mim, assim, que eu devia estar descoberta e encolhida. É a única lembrança que eu tenho, a única, gente, a única lembrança que eu tenho de cuidado do meu pai comigo. A única. Assim, de simbolizar um afeto, de simbolizar me importo com você, foi a única. Não me lembro do meu pai me pegar no colo, não me lembro do meu pai me dar um beijo, não me lembro do meu pai me dar um abraço, não me lembro. E a outra expressão de carinho que ele teve comigo foi quando eu me formei em Ciências Contábeis e eu teve a minha colação de grau, foi lá no Central e tal. E aí quando nós saímos da colação de grau, porque ela foi de manhã, num sábado de manhã, tava eu, ele, a minha mãe e o Evandro, que eu já era casada nessa época. E aí ele, na sua simplicidade dele, ele falou assim, vamos comemorar a sua... Eu fico emocionada. A sua formatura e vamos comer uma feijoada lá no Futrica. Não sei quem aqui de fora conhece o Futrica, né? E fomos nós lá celebrar a minha formatura da minha graduação de Ciências Contábeis, comer uma feijoada lá no Futrica. Fora isso, eu não me lembro de nenhuma demonstração de carinho, de atenção dele comigo. Isso me marcou demais, porque eu queria ter tido um pai mais presente. Mas nem por isso, gente, hoje eu tenho feito todo esse meu movimento de autocura. Porque eu não quero carregar isso comigo, porque isso me faz muito mal, isso me fazia muito mal. Me fazia muito mal. Ficar lembrando desse pai que eu não tive. Não tive, pronto, acabou. Vamos tocar a vida. E passar a entender tudo isso, porque se ele não deu, porque ele não tinha para dar. Ele não sabia fazer. Ele não sabia dar um beijo num filho. Ele não sabia fazer um chamego num filho. Os chamegos que eu consegui ver ele fazer com criança é os meus sobrinhos. Os filhos da minha irmã mais velha, a Josi é a neta que ele mais paparicava, mais cuidava. Fazia tudo, todas as vontades da Josi. O Vinícius, eu me lembro do Márcio, mas os filhos. A Juju, a Tati. A Tati é a neguinha dele. Mas são netos, que ele veio depois, parece que... Não sei se ele... Ai, agora eu posso porque eu vou poder fazer do jeito que eu acho que posso. Então os netos realmente receberam muito carinho dele. Cola, atenção. Eu me lembro dele brincar com a Josiane, ele colocar ela dentro de uma sacola grande que ele tinha lá, que ela adorava brincar, que ele fazia gangorra com ela. E coisas que com a gente ele nunca, era só bater, zangar, botar de castigo, gritar, xingar, falar palavrão. Mas é a estrutura dele. Então, se eu ficar agarrada nessa dor e não fazer esse processo de reconhecer a história dele, honrar a história dele, respeitar a história dele, respeitar a dor que ele também viveu enquanto criança e não teve ajuda para poder se curar e ser uma pessoa melhor, eu que vou ficar amargando isso e vou ser uma pessoa infeliz por essa minha vida, azedar as minhas relações, tratar mal as pessoas, não cuidar bem dos meus, não me cercar de coisas boas.
e ficar me maltratando dia a dia com essa dor, porque cada vez que eu lembro disso e que eu não consegui, se eu não tiver conseguido curar, eu só fico vivendo nesse passado dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu falo com meus coaches é ficar amassando o barro ali, agarrado nesse barro e não sai do lugar. Então é hora de se libertar, de fazer esse movimento de cura, de se libertar desse passado que eu falei ontem, ressignificar essa história e olhar para esse pai realmente honrando esse pai. Por mais, assim, eu pensei numa palavra, mas eu não devo falar, mas por mais sacana que ele tenha sido, por mais ausente que ele tenha sido, por mais que ele tenha feito você sofrer, chorar pelas coisas que você acredita que foram horríveis, mas eu acho que o melhor caminho, gente, é perdoar esse homem. Porque foi exatamente isso. Ele deu para a vida o que ele conseguiu. E ele não teve esse movimento de buscar essas ajudas. Ele não teve o discernimento, e às vezes se teve também, mas a estrutura machista é tão pesada que para o homem sair do lugar dele para pedir ajuda é muito difícil. É muito difícil. Porque é criado esse estereótipo que eles têm que ser fortes, eles têm que ser viril, eles não têm que ter emoção, eles não podem chorar, eles não podem falar de amor, eles não podem falar de problema, porque eles são fortes. Forte o caramba. Eles são humanos como todos nós. Mas enquanto eles ficam presos nesses padrões, eles sofrem e fazem quem está do seu lado sofrer. Mas aí é eles que têm que buscar esse caminho, tá? Eu me lembro que numa live que eu fiz com a Graça sobre a violência doméstica, e aí a gente falando que esses homens precisam buscar ajuda, que esses homens precisam se abrir para buscar ajuda, e aí uma pessoa depois mandou uma mensagem para mim em particular e para a Graça, mas isso aí é questão deles, tá? É questão deles, mas que a gente também não pode deixar de olhar, porque se tá vindo, é porque existe um padrão, tanto que repete com a mulher, repete com o homem, cada um com a sua história lá, com o seu foco, que a sociedade, que a mídia, que as famílias, que as estruturas nos condicionam. Tá, mas que eles precisam buscar ajuda, precisam. Sim, precisam buscar ajuda. Precisam fazer o movimento deles para se curarem e pararem de ferir outras pessoas. Então, gente, mas para que a gente se cure, para que a gente se liberte dessas dores, a gente fique livre desses lixos emocionais, que a gente faça esse movimento. E eu sugiro que hoje você procure fazer essa reflexão. E se você, como a Lucélia disse, que nunca conversou com o pai dela sobre a infância dele, e eu sei que ele ainda é vivo, quem sabe faça sentido para você ligar para ele aí do Sul e ligar para ele aqui em Juiz de Fora e bater um papo assim como quem não quer nada e assuntar ele, como é que foi a infância dele, como é que ele foi criança, quais as peraltices que ele fez, quais as bagunças que ele fez, o que não fez, o que apanhou, o que teve que trabalhar cedo, quem sabe, né? Você buscar um pouco dessa história, de repente vai te ajudar a refletir e entender um pouco do comportamento dele enquanto pai, enquanto provedor, enquanto marido, enquanto homem dessa estrutura familiar. E sugiro que vocês façam o mesmo, quem ainda tem os pais vivos, que de repente se não sabe um pouco dessa história, que vocês procurem saber, que eu acredito, gente, que vocês vão se surpreender, que vocês vão entender um pouquinho desse homem, de todo o movimento que ele fez, de todo o movimento que ele fez para chegar onde chegou e que fez para ter você, para cuidar de você, para olhar por você, seja da maneira certa ou errada, da maneira que você entenda que não foi legal, mas que vai te fazer uma reflexão de entender que por mais maluco que isso pareça, ele deu o melhor dele. Ele fez o que ele podia. Ele fez o que ele entendia que era melhor. Então, eu espero ter ajudado vocês nessa reflexão para que domingo seja um dia mais leve, que seja um dia realmente para celebrar a vida desse pai, de estar realmente conectado com ele no domingo, com muito carinho, com muita gratidão, mas muita gratidão pela vida que ele deu a você, porque ele quis te receber da mesma forma que você quis recebê-lo como pai.
mas que é preciso ter esse olhar, né? A Maria do Carmo está falando que eles gostam de contar histórias, lembrar do passado e até distração para eles. Eu faço isso. Isso é ótimo, sim. Eles gostam de contar suas histórias, de falar dos seus desafios, de falar dos seus movimentos e falar e fazê-los lembrar, recordar de como foram a sua criança. Eu acho que vai ser bem legal nesse momento, né? Então, que vocês possam... eu espero de fato que essa live tenha ajudado. Ela foi muito pensada desde ontem, o que eu ia falar com vocês hoje. Aí fui abrir hoje esse livro Felicidade Autêntica, me veio essa frase do Martin Seligman, para também trazer para vocês que nós devemos realmente trabalhar em nós a positividade. A gente deve trabalhar com os nossos filhos a positividade, a gente deve trabalhar com os nossos netos a positividade, com os nossos sobrinhos, todas as crianças que estão ao nosso lado, e procurar olhar o lado positivo de toda a relação que a gente teve e tem ainda com os nossos pais, com o nosso pai. O que de positivo ele quis nos trazer naqueles momentos lá que a gente olhava e olha e recorda como uma coisa negativa. O que de positivo está por trás de toda essa ação? Para que a gente consiga se fortalecer. Para a gente conseguir se fortalecer e jogar, gente, esse lixo emocional fora. Parar de carregar essas bagagens do passado. Se libertar e ser feliz e ter uma vida plena. E respeitar esses pais. Porque a gente só vai conseguir ser feliz e ter o futuro que a gente merece quando de fato, gente, a gente perdoar eles por tudo, sabe? Por todas as dores que eles nos causaram. Mas eles não fizeram isso de propósito. Tem num curso de Enneagrama que eu fiz em Niterói, quando a gente foi trabalhar a nossa criança ferida, a Carmen usou, eu acho que eu não vou poder falar a palavra, né? Mas a Carmen falou mais ou menos assim: eu duvido, gente, eu duvido que o pior indivíduo do mundo, que ele é pai, que ele é mãe, que ele levanta todos os dias e falando assim: hoje eu vou judiar, mas ela usou um palavrão, do meu filho de propósito, porque eu quero que ele sofra. Duvido. Todos os pais, eles fazem com a melhor das intenções todas as abordagens que eles fazem com seus filhos. Todas elas. Porque eles dão o que eles têm. O que eles têm dentro do pote. O que eles têm dentro da sacola. O que eles têm dentro do coração. É o que eles têm. Não adianta. Não adianta. Então vamos pensar nisso, né? O Adriano está falando aqui: o importante é não projetar no outro nossas expectativas, mas aceitar cada um como realmente é. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E não ficar projetar: o meu pai tinha que ter feito isso, meu pai tinha. Não. Ele deu ali. Então, se o que você queria receber dele não veio, então agora você faça. Você vai lá e faz. Vai lá e se realiza. Vai lá e se realiza. Vai lá e constrói. Vai lá e dá o seu salto quântico. Para de ficar lamentando o que esse homem não fez. E vai lá e faz. Se sinta no controle da sua vida e vai lá e faz. Vai lá e realiza. E vai lá e constrói. E para de ficar nesse lugar de lamuriação, de lamentação, de queixume, de acusação. Vai lá e faz. Toma coragem. Toma as rédeas da sua vida e vai lá e faz. Para de ficar nesse lugar. Para de ficar responsabilizando o passado pelo que você não está conseguindo no presente. Você só não está conseguindo fazer agora porque você não quer fazer. Que aí você fica arrumando desculpa e jogando a culpa lá. Porque meu pai foi isso, porque meu pai não me ajudou, porque meu pai não fez isso pra mim, porque meu pai não foi ausente, porque meu pai foi um sacana, porque meu pai não cuidou de mim, porque meu pai não me amou, porque meu pai não me deu beijo. Bom, ele me amou, ele cuidou de mim do jeito dele. Ele me amou e me cuidou do jeito dele. Às vezes, quando eu ligo pra ele, que a gente, né, ele mora com uma pessoa hoje, e quando eu ligo pra ele, ele fica numa alegria total e fica assim pra mim: ó, minha filha, eu rezo pra você todos os dias, tá?
Pra você e pelos seus irmãos e pros seus filhos. Tá bom, é o jeito dele dizer, olha, eu te amo, eu tô te vendo, tá? Eu tô aqui, mas eu tô te vendo. Então cada um tem seu jeito de ser, né? Eu não canso de dizer, a minha mãe, a maneira dela de dizer que nos amava, pelo menos pra mim, tá? Era fazer uma comida gostosa que ela fazia que eu gostasse. Eu me lembro na gravidez do meu primeiro filho, do Saulo, eu sou apaixonada com taioba e feijão e angu, não precisa de mais nada pra mim. O dia que vocês quiserem me convidar pra ir na casa de vocês podem fazer uma frigideirona de taioba com angu e feijão pra mim, que eu vou feliz da vida, não precisa mais nada. E aí, na gravidez do Saulo, e lá no nosso quintal tinha muito, às vezes lá no vizinho, e aí quando ela conseguia as taiobas, né, ela me ligava, vem almoçar aqui em casa hoje que tem taioba. E aí quando eu chegava lá, ela não deixava ninguém comer, porque aquela taioba era pra Saula, e eu me sentia super importante, gente, porque aquela taioba era pra mim. Só iam comer depois que eu comesse. Entendeu? Se sobrasse, ela deixava os outros comer. E nesse dia, nem meu pai tinha prioridade. Porque lá em casa era a regra. O meu pai era a autoridade máxima. Então, meu pai tinha que comer primeiro. O melhor pedaço de carne era pro meu pai. O melhor pedaço de frango era pro meu pai. O primeiro a fazer o prato era o meu pai. Depois é que a gente podia sentar na mesa e começar a comer. Mas nesse dia da taioba, eu era exclusiva. Ninguém podia comer, nem meu pai. Eu só comia depois que eu chegasse e que eu comesse e que eu pudesse matar a minha vontade ali e pronto. Então, gente, é isso, sabe? É fazer essa reflexão. Eu convoco vocês a fazerem isso, tá? Para que fique menos pesado o fardo do caminhar. E tomar consciência, tá? Não foi feito lá atrás porque não tinha como fazer, não sabia fazer. Então faça você hoje, por você, aquilo que você queria lá e que ele não fez, faça você. Se ame, se respeite, se queira bem, cuide de você, tenha honra por você, tenha honra pela sua história, vai viver a sua vida, vai se realizar, sabe? O Zé Roberto Marques fala muito isso, tira a bunda da cadeira e se coloca em ação. E vai lá, vai fazer alguma coisa por você. Alguma coisa, que seja a coisa mais singela, mas faça por você. Aquilo que de repente você queria que ele tivesse feito e ele não fez, então faça. Aproveita essa semana e faça. Faça um aconchego, um abraço que você se dê, um olhar amoroso, um afeto, mas faça. Comece a fazer por você, porque você vai parar de cobrar. Porque não adianta cobrar, esse passado não vai se corrigir. Não vai. Bom, então eu espero assim que tenha ajudado vocês. Me ajudou muito, né? Que eu sempre falo, que eu falo para vocês reverbera, me ajuda a processar e cada vez mais me fortalecer dentro daquilo que eu estou vivendo e procurando me transformar. Que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz, que tenham uma quinta-feira maravilhosa, porque a minha com certeza começou muito bem e vai continuar. E que tenhamos fé. E que tenhamos coragem, que amanhã tem mais. Beijo grande, divulguem o meu trabalho, divulguem a minha live, divulguem quem é a Saula Maria, da minha intenção positiva de fazer o meu melhor sempre, tá? Beijo, beijo, beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. E hoje a internet ficou, beleza, vocês perceberam que não deu nenhuma travadinha, né? Beijo, beijo, até amanhã.